Olá, eu sou Franciele Schopf, sou psicóloga e terapeuta e a gente vai falar aqui um pouquinho agora sobre ansiedade em tempos de pandemia, como manter o equilíbrio emocional. Bom, a gente está vivendo agora uma pandemia global, uma situação que a nossa humanidade não vivia fazia muito tempo, com o agravante de que a gente está numa era digital e globalizada, onde o vírus tomou proporções muito grandes pela grande circulação de pessoas pelo mundo e também pela grande difusão de informação, como a gente tem, né, muitas fontes digitais de informação, as notícias também se expandiram muito, né? O que acontece num lado do mundo já se fica sabendo no outro lado em poucos segundos. Então, tudo isso trouxe essa situação dessa pandemia de 2020 de uma maneira muito diferente do que foram as anteriores. E isso, claro, que a gente está passando por uma ameaça, né? Esse vírus é uma ameaça à nossa saúde, à saúde da nossa família e à saúde da nossa comunidade. E sempre que a gente passa por uma ameaça, é normal que a gente se sinta ansioso, que a gente se sinta preocupado e que gere medo, né? É normal. Normal por quê? Porque as nossas emoções, elas têm um porquê, elas têm uma finalidade de porquê existirem. Seja a raiva, seja o medo, seja a ansiedade, né? A tristeza, a alegria. Todas essas emoções, elas têm uma finalidade. Qual é a finalidade do medo e da ansiedade? É mostrar para o nosso organismo que a gente está sob ameaça e que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa se proteger, fazer algo para proteger a nossa saúde e a nossa integridade. Então, a finalidade da ansiedade nesse caso é essa. E quem não está ansioso nesse momento que a gente está vivendo é porque não está sabendo muito bem o que está acontecendo, não está muito informado. Porque quem sabe de fato o que está acontecendo e entende a gravidade disso, tá ansioso, tá preocupado e tá levando a sério. Então, de novo, isso é normal, é esperado. E é só porque a gente está preocupado e levando a sério que a gente está tomando as medidas que a gente vem tomando. Usar máscara, se isolar socialmente, né? Tomar muito cuidado com a higiene, lavar as mãos, usar álcool em gel, né? Então, é por isso que a gente está tomando todos esses cuidados para preservar a nossa saúde e da nossa família. Então, a finalidade da ansiedade é essa. O que tem de diferente é a intensidade. É quando a gente vê que a nossa ansiedade, a nossa preocupação, ela sai do normal e ela toma conta da gente. E a gente já não consegue mais agir, a gente se paralisa frente a ela. Aí sim a gente vê que a nossa ansiedade já está fora de controle e a gente precisa buscar alguma ajuda ou algum método para acalmar. Né? Mas essa situação de pandemia, ela mudou toda a nossa vida, toda a nossa rotina, né? Muitas pessoas estão trabalhando desde casa, o que gera uma outra adaptação, porque a família está toda em casa, tem barulho, tem coisas de casa por fazer, então não é a mesma coisa se concentrar no trabalho ou se concentrar trabalhando de casa. Tem os filhos que não estão podendo ir para a escola, e claro, crianças têm muita energia, necessitam brincar, e aí estarem trancadas em casa faz muito mal, deixa as crianças também muito ansiosos, e com certeza isso afeta os pais também. Né? A questão dos problemas financeiros que isso está trazendo para muitas famílias que precisavam estar trabalhando e agora não estão podendo, isso traz uma grande preocupação, né? Além disso, toda a mudança da nossa rotina, né, do horário de acordar, dos horários de comer, do sair de casa, de ter compromissos, tudo isso muda. E muda também a questão do isolamento social. A gente precisa muito do contato, do afeto. E nesse momento a gente não está podendo encontrar as pessoas que a gente gosta, os nossos amigos, a nossa família. A gente está longe de todo mundo. Então imagina, nesse contexto todo, como manter equilíbrio se a gente está passando por tantas privações, tantas preocupações e tantas mudanças de rotina, que são justamente os gatilhos que mais causam ansiedade. Mudança de rotina, se sentir ameaçado, estar numa situação de desconforto de várias maneiras, tudo isso gera muita ansiedade. E como saber quando a ansiedade sai do normal? Quando ela já não é mais dentro do esperado? Bom, quando você começa, por exemplo, a ter efeitos físicos, efeitos fisiológicos no seu corpo, né? Com batimento cardíaco muito acelerado, que você sente que o seu pensamento está muito acelerado, que você pensa o tempo todo, se preocupa o tempo todo e não consegue relaxar. Quando você vê que tem sudorese, quando você vê que está no momento de muito sobressalto, com aperto no peito, com a respiração apertada, isso já pode estar caracterizando uma ansiedade fora do normal ou até uma crise de ansiedade. Então aí sim seria o momento de você buscar ajuda profissional ou buscar alguma maneira de dar vazão para esses seus sentimentos e conseguir se acalmar.
né? Então tem essa diferença de intensidade, que você tem que identificar o que está dentro do normal e o que já saiu do aceitável e já precisa de uma ajuda profissional. Essas são as diferenças. Bom, as pesquisas têm apontado que o grande efeito colateral da pandemia está sendo a questão saúde mental. Porque o lockdown, a quarentena, o isolamento social, toda a mudança de rotina que isso causou tem abalado muito a vida psicológica das pessoas, né? O estado emocional de todo mundo. Então, as principais mudanças que foram detectadas foram mudança de sono, que ou as pessoas começaram a dormir muito mais do que eram acostumadas, ou com problemas de insônia, justamente pela preocupação e o estresse que toda a situação de pandemia causa. E a outra mudança foi na alimentação, que também ou as pessoas estão comendo muito mais por ansiedade, como se fosse uma tentativa de acalmar a ansiedade através da alimentação, ou a perda de apetite. E uma terceira coisa que os estudos têm indicado é o aumento do consumo de álcool e outras drogas, também como um fator de acalmar a ansiedade, uma tentativa de busca, né? A gente sabe que nem dormir demais, nem comer demais e nem beber ou fazer uso de tabaco ou outras drogas acalma, né? Mas sim, é uma forma que as pessoas encontram de tentar buscar um certo alívio para a ansiedade, para a angústia que estão sentindo naquele momento. Então, como pode ser uma forma efetiva da gente buscar um alívio para toda a tensão emocional que a gente vem sentindo com tudo isso que a pandemia trouxe para a nossa vida? A primeira coisa é que a ansiedade ela está muito ligada a pensar no futuro, a antecipar os problemas, né? Antecipar ameaças. E aí a gente vive com a cabeça muito acelerada lá na frente, em tudo que pode dar errado, em tudo que pode vir a acontecer. Só que a gente só pode atuar no hoje. Então, a primeira dica é viver mais no agora, viver mais no presente e fazer o que te cabe no seu hoje. Então, o que te cabe no seu hoje? É usar os métodos de higiene, é lavar bem as mãos, é usar álcool em gel, é usar máscara, é proteger a sua família com todos esses métodos de higiene que já são difundidos, é conscientizar a sua família e os seus amigos. Então, se a sua parte é fazer isso, faça isso no seu hoje. Mas não fique tentando antecipar o que vai acontecer amanhã, porque a gente não sabe, a gente não tem controle nenhum sobre isso. E a nossa preocupação, ela não resolve o que vai acontecer lá na frente, ela só nos angustia. Então, preocupar-se e antecipar os problemas, eles não ajudam a resolver. Eles só pioram o seu estado emocional do momento. Então, tente trazer a sua mente para o agora, para o hoje. E viver o hoje fazendo o que você tem que fazer, né? Se prevenindo como tem que se prevenir, trabalhando o que tem que trabalhar, mas muito focado no agora. E uma outra coisa do agora que também pode ser feita é você se envolver em atividades prazerosas hoje. Então, se você tá com muito tempo livre, então faça coisas que você sempre quis fazer antes, quando você não tinha tempo. Ler, ver algum filme, fazer alguma atividade ou aprender alguma coisa que você sempre quis aprender e não tinha muito tempo. Né? É uma maneira de você aproveitar o seu agora com coisas produtivas e agradáveis hoje, né? E aí sim, isso também vai ajudando a diminuir um pouquinho a sua angústia. A outra dica é ver um pouquinho menos de notícias. Escolha aí um ou dois meios de informação confiáveis e se informe através deles. Mas essa chuva de informações que tem na internet, que tem nas redes sociais, elas não ajudam muito, porque elas são muito sensacionalistas e muitas delas não são de fontes confiáveis. Então elas costumam deixar a gente muito mais sobressaltado do que se a gente estivesse se informando só com as notícias atuais e de fontes confiáveis. A outra dica é que você pode também fazer uso da meditação. A meditação ela ajuda muito a acalmar e silenciar a mente. Né? Aqui no YouTube eu tenho um canal também que eu coloco algumas meditações, aí no canal do Cesaf também eu vi que tem muitas meditações. Então, às vezes você reservar 5 a 10 minutos por dia para fazer uma meditação e trazer a sua mente para o silêncio, para o agora e tranquilizar um pouquinho é um bom método para você combater a ansiedade e o estresse. Isso também está super comprovado que você fazer o uso da meditação é muito efetivo no controle da ansiedade e do estresse. Se você vê que seus sintomas estão saindo do normal, como eu disse antes, você pode buscar ajuda profissional, né?
buscar um psiquiatra, um psicólogo, algum tipo de terapia natural, holística, que te ajude a lidar um pouquinho melhor com os seus sintomas e entender um pouquinho melhor o que está acontecendo com você. Né? Justamente agora, com o momento da pandemia, as terapias online cresceram bastante, então você não precisa nem sair de casa para fazer uma terapia ou buscar uma ajuda profissional. Você pode fazer desde a sua casa, protegido, e aí mesmo assim ter um auxílio de uma pessoa que está treinada para te ajudar com isso. Porque só buscar informações na internet, no Google, nem sempre vão ser efetivas e não vão ser específicas para você, para ajudar você a entender especificamente o que está na sua singularidade, o que está significando os efeitos da pandemia e das suas ansiedades e do que isso está gerando na sua vida. Então, buscar uma ajuda profissional e muito especializada no seu caso ajuda bastante. Bom, fazer atividades físicas, ler, se divertir com a sua família, cozinhar, fazer coisas que você gosta também te ajudam a manter a sua mente mais no agora e mais focado em bem-estar. E você não deixa a sua mente livre para estar aí buscando preocupações e se sentindo cada vez mais ansioso. Né? A questão de falar com amigos e familiares por videochamada ajuda bastante, porque te ajuda a diminuir a sensação de isolamento, porque a gente não está podendo encontrar as pessoas, mas a gente pode seguir em contato com elas e aproveitar, né, as redes, um Skype, um Zoom, todas essas ferramentas que a gente tem à nossa disposição para fazer videochamadas e se sentir um pouquinho mais perto e mais conectado das pessoas que a gente gosta. Isso também faz muito bem para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar. A gente precisa, uma outra maneira, é ser flexível e aberto para todas as mudanças, né? Se a gente está muito fechado, com muito medo, com conceitos muito rígidos das coisas, a nossa adaptação a toda essa situação é muito mais difícil. Então, quando a gente se coloca de uma maneira um pouco mais aberta e mais flexível, a gente se adapta melhor ao que está acontecendo e a todas as mudanças de rotina e de vida que a pandemia está causando. Então, se coloque com uma postura aberta e flexível diante das situações. Isso vai te ajudar também a encarar as coisas de uma maneira mais tranquila, do que se você estiver rígido, do que se você estiver com uma não aceitação frente a tudo que está acontecendo. Isso dificultaria bem mais você passar por tudo que a gente está passando agora. E trabalhar também a sua tolerância. A tolerância com o não esperado, a tolerância com a nossa família, porque a convivência diária vai se tornando cada dia mais difícil. Afinal de contas, são várias pessoas que passam 24 horas por dia dentro de casa e a convivência pode ficar mais difícil. Então, você tem que trabalhar dentro de você a paciência e a tolerância com o outro, para conseguir ter uma convivência tranquila com a sua família ou com as pessoas com quem você divide casa, porque a qualidade das nossas relações influencia muito no nosso bem-estar psicológico. E, obviamente, se a gente está se sentindo bem, a nossa ansiedade diminui, nosso estresse diminui. Então, essas são algumas dicas para você conseguir lidar um pouquinho melhor com essa ansiedade, com essas angústias que vão surgindo em tempos de pandemia.